eu não fiz o Enem no terceiro colegial. E isso foi uma das piores coisas que me aconteceu no terceiro colegial. Pelo menos isso me deixou completamente arrasado. Para muita gente pode não ser nada, eu acho que no fim é só uma prova. O vestibular é um vestibular, mais um vestibular, mas isso me deixou arrasado e na verdade eu acredito que isso tenha mudado completamente como eu entrei na graduação, como foi a minha experiência na graduação. Isso influenciou diretamente. Eu queria contar um pouco sobre essa história do porquê eu não fiz o Enem no terceiro colegial. É um pouco mais complexa do que isso, acho que não dá para contar num vídeo como esse, né, inteiro, mas como eu já passei por essa etapa, acho que é importante compartilhar algumas coisas que eu fiz e que eu acho que eu poderia ter feito diferente. Não que eu acho que são erradas, mas que eu faria diferente hoje. E que talvez se eu tivesse escutado isso de alguém antes, eu teria pensado um pouco melhor e talvez algumas coisas teriam mudado. Para você que não me conhece, meu nome é Vinícius Aranda, eu sou engenheiro de materiais, eu me graduei pela UFSCar, eu sou mestre em ciência e engenharia de materiais e hoje eu faço doutorado no PPG-100, que é o programa de pós-graduação em ciência e engenharia de materiais da UFSCar, que é uma universidade federal. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa seu curtir aí nesse vídeo, fala aí nos comentários qual é a universidade que você faz, que curso você está cursando, como é que você encontrou esse canal aqui, cara, porque se você está assistindo esse vídeo, de alguma forma você encontrou esse canal. Então inscreve-se, inscrever para receber notificação e ativar o sininho, claro, senão como é que você vai receber notificação, mano? Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal e eu acredito que eu tenha falado isso no último vídeo, mas isso vai virar um slogan, talvez. Primeiro a gente escolhe o curso e depois a gente escolhe a universidade. Assim, tem gente que tem o sonho de estudar na USP, na Unesp, na Unicamp, e às vezes a gente quer estudar nessas universidades ou tem algum curso em específico e às vezes não tem, né, nessas universidades, ou acho que tem que sempre levar em conta, né, onde que é o campus, qual é o curso, qual que é o custo de vida para morar nessas cidades. Às vezes não tem o curso e aí você tem que ficar procurando, né? E muitas vezes a gente, pelo menos eu passei um pouco por isso, né? Engenharia de materiais não é um curso assim tão famoso, tão conhecido e não tem em qualquer universidade, mas geralmente essas universidades USP, né? Se você faz o vestibular, né, com o curso já em mente, você passando, você entra nele. O Enem não, o Enem a gente se inscreve, a gente faz esse vestibular e aí com os pontos que a gente recebe, a gente vê o que a gente passa, né? Vê o que a gente faz, vê em que universidade vai dar para passar. E geralmente, né, ela contempla as universidades federais, hoje as estaduais também estão aceitando, então isso é uma coisa boa, então às vezes você pode prestar Enem e ainda conseguir passar numa USP, numa UNESP. Óbvio que depende aí do edital, tem que ficar sempre de olho nisso. Meu primeiro contato com o vestibular foi, na verdade, no segundo colegial, em 2011, faz um tempo já. E aí eu fiz o Unesp e o Enem, né, foi assim, bem ruim, eu não fui bem nesses vestibulares, tinha muita coisa que eu não tinha visto, tinha muita dificuldade, eu nunca tinha feito uma prova de vestibular de fato, me senti bem pra baixo por ter feito e ter ido muito mal, era bem, nossa cara, ficou tipo assim, 42 na Unesp, foi muito mal para um curso de engenharia que é 60 e pouco. E o Enem eu nem faço ideia, não me lembro, mas foi uma das menores notas que eu tive. Mas eu acho que foi assim importante porque no terceiro colegial, que foi quando eu realmente fiz o vestibular para valer, isso me deu uma certa experiência, que se eu tivesse ido direto no terceiro colegial eu teria sofrido mais. E aí em 2012, né, que foi o ano que eu terminei o terceiro colegial, eu tinha acabado de mudar de escola, então eu saí da ETEC e fui para essa escola, que era uma escola integral. Então eu já cheguei de cara assim, ficando de recuperação das 3 frentes de física, das 3 frentes de matemática e das 2 de química, porque lá era dividido em frentes. E assim, nossa, foi difícil para acompanhar porque era muita coisa, era muito exercício. Eu lembro de como ela era integral, eu tinha aula das 7 a meio-dia, depois das 12h50, depois das 14 às 3h40 de terça e quinta, e segunda, quarta e sexta até às 5h30. E sábado tinha aula. Então assim, ficava muito tempo na escola, tendo aula, de terça e quinta tinha prova, toda terça e quinta, e era muito puxado. Então eu lembro de chegar em casa assim, cara, de ter tempo só pra tomar banho, comer e voltar a estudar, e muitas vezes dormir em cima de livro, dormir estudando, dormir, sonhar com o que eu tava estudando. Então foi muito pesado. E aí quando foi chegando no final do ano, né, pra parte de inscrição de vestibular, eu fiz, como a grande maioria do estado de São Paulo, nos principais vestibulares. USP, Unesp, Unicamp. Daí tudo bem, né, porque fazer a inscrição, beleza. A parte difícil era pagar tudo isso de prova aí, porque cada prova era mais R$100. Então acho que só o Enem era menos, mas mesmo assim, tipo, 110, 120 reais em cada prova era uma facada, sempre foi. E aí começa a chegar na parte aí do por que eu não fiz o Enem. Na verdade eu não fiz o Enem não porque eu não fiz inscrição, eu fiz o Enem porque no último dia do vencimento do boleto
os meus pais não estavam com dinheiro, eles tentaram depois pagar, não conseguiram ir no banco pagar porque não tinha dinheiro no dia, mas eles tentaram pagar pelo aplicativo do banco. Mas como já era de noite, eu lembro que a minha mãe me ligou, eu tava em casa, aí ela falou, ó, seu pai tá tentando pagar no aplicativo, não tá dando certo, tal, tá dando errado, tá dando um erro. E eu lembro que a hora que eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar, comecei a não entrar em desespero, mas eu fiquei, cara, como assim não vou prestar o vestibular, não vou prestar o Enem, sabe? Tipo, mano, é o Enem, sabe? Foi assim, frustrante de não poder ter ido fazer a prova porque eu acabei pagando outro vestibular ao invés de pagar esse. Pensando hoje, eu não precisava ter feito todos os vestibulares que eu me inscrevi, eu só precisava ter feito um ou dois. O Enem, basicamente, por entrar no UFSCar, mas eu poderia, sei lá, ter tentado a USP, por exemplo. Não precisava ter feito o Nesp, nem o Unicamp. Ponto-chave é que nessa época eu não sabia que curso eu queria fazer. Então, em uma eu coloquei química, na outra eu coloquei engenharia química, e aí em nenhuma delas, na verdade, eu coloquei engenharia de materiais, porque eu não sabia do curso. Foi só no ano seguinte, 2013, quando eu entrei no cursinho noturno, então trabalhava meio período e estudava à noite, foi quando eu conversei com um professor Dori de química, e aí conversando com ele no intervalo de aula, ele me falou assim, ó, seu celular aqui, que é isso que você quer fazer de mexer com materiais, desenvolver novos materiais, né? O seu celular aqui é a prova viva do que é o curso, que se chama Engenharia de Materiais. E foi só aí que eu fui pesquisar sobre o curso, que eu fui realmente entender que esse era o curso que, pelo menos era aquilo que eu achava que eu queria fazer, né, na época. E foi a partir daí que eu comecei a focar o vestibular para engenharia de materiais, menos as minhas escolhas, né? Mesmo assim, escolhendo o curso, o meu grande objetivo era passar no vestibular. Até então, era passar no vestibular, mas eu não sabia que curso. Quando eu descobri o curso, o meu objetivo continuou o mesmo, passar no vestibular. Só que a diferença é que era passar no vestibular o curso que eu escolhi. Isso é um tanto quanto vazio, até porque passar no vestibular é relativo. Você pode passar no vestibular num curso que não é concorrido e passar, e isso não significa nada, né? E depois de ter escolhido o curso, eu ainda achava que eu tinha que ficar prestando todos os vestibulares possíveis que tivessem o curso de interesse, como o pessoal faz para medicina, por exemplo. E pelo menos medicina, acho que funciona bem, porque medicina é um curso concorrido em todas as universidades, não importa. Mas engenharia de materiais não, é concorrida nas principais, mas não tem tantas universidades, tantos campos aqui em São Paulo, por exemplo. São Carlos era a melhor escolha, mas eu não me recordo se eu sabia que engenharia de materiais da UFSCar é a primeira do país, e tinham, né, a USP e a UFSCar. Eu sabia da USP, mas eu não sabia do peso, eu não sabia que São Carlos era tanta referência assim. Eu acho que isso é uma parte importante daqui do vídeo, de tentar explorar isso e espalhar, né, essa informação, né, da importância das universidades, dos cursos, e que as pessoas precisam procurar um pouco mais a respeito disso. E em 2013 eu ainda cheguei a fazer um vestibular, né, lá na UEL, super longe, nada a ver, foi uma baita perda de tempo, porque eu fui para engenharia química, sendo que eu já sabia que eu queria fazer engenharia de materiais, enfim. Um pouco dos meus pais também, de não entender isso, de falar, você tem que passar, mas e aí, passar em quê, né? Então acho que essa foi uma parte importante. Se eu tivesse ouvido isso de alguém, de que, ó, pensa no curso, depois você olha para as universidades que oferecem, aquelas que são mais perto de você, pensar também no custo de que é morar nessas cidades, porque é muito importante isso, né? Mas você, daí, a partir do momento que você escolheu o curso, você tem ideias das universidades, você focar nos vestibulares principais que vão te levar a entrar nessas universidades. No meu caso, eu poderia só ter feito o Enem, não precisava ter feito as outras três. Era só prestar o Enem. Era só ir bem no Enem e passar no UFSCar. E eu passei no TFPR e foi com o Enem, não foi com outro vestibular. Hoje acho que eles estão fazendo vestibular próprio, mas na época era o Enem. E aí, depois eu pedi a transferência, tudo, mas fazer isso foi uma consequência, foi uma escolha, não foi um objetivo inicial. Mas acho que essa é a mensagem, né? Tipo, eu tive todo esse caos aí para descobrir o curso e depois prestar e passar na universidade, sendo que eu poderia ter simplificado um pouco mais, de ter simplesmente focado em escolher o curso, pensar nas universidades e depois pensar nos vestibulares e gastar minha energia com o que realmente importa. Então, o Enem? Então, prestar só o Enem. Ah, quer prestar mais uma? Então presta mais uma, não precisa ficar prestando mais 2, 3 provas. Porque é muito cansativo, é muito difícil, cada vestibular é diferente, um estilo, é como se fosse uma maratona diferente, um é o Ironman, o outro é o CrossFit, é muito difícil. Gastar energia com tudo isso demanda, né? Demanda muito da gente, mas com 16, 17 anos você não tem maturidade suficiente para saber disso sozinho. Eu também não tinha ninguém na minha família que podia me ajudar com isso. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma maneira, né? Eu acho que é importante isso, né? De
gastar energia com aquilo que realmente é importante, e no caso do vestibular, com o vestibular que vai levar você chegar mais perto do seu sonho. E isso também envolve ter um pouco de coragem de, às vezes, você decidir e ter certeza do que você está fazendo. Mesmo que você não vá prestar todas as provas, se você gastar sua energia de uma forma mais concentrada, a chance de sucesso é maior. Então, às vezes, a gente tende a pensar que eu só vou prestar 1, 2 vestibular, meu Deus, devia prestar mais. Mas aí vai um pouco da maturidade de você perceber que às vezes não vale a pena. Então, espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco sobre isso, essa história caótica tenha te ajudado. Então, curte esse vídeo, comenta aqui, deixa nos comentários para eu saber se você já sabe o curso que você vai fazer, se você ainda não sabe. Compartilhe com o seu colega para que ele, de alguma maneira, seja inspirado a escolher o caminho melhor para ele. Muito obrigado, até mais.